companheiros, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus se encontre no meio de nós. Que possamos na noite de hoje, termos um estudo envolvendo o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, que traga para nós o conforto, o alívio, o ensinamento necessário para o nosso aprendizado. Como vocês já viram, nosso tema está ali, culto no lar, o cristão no lar, o culto do Evangelho no lar. A Casa de Miramês fez, no mês passado, uma campanha convidando a todos a ter essa prática do culto em cada lar, porque traz o equilíbrio, traz a luz, traz a paz para a família e para o lar. Isso está lá no nosso site, FEIM, explicando os procedimentos, como que é implantar o culto cristão no lar. Então, quem tiver ainda em dúvida, pode consultar lá, tá ok? Quem vai fazer para nós hoje, essa noite, o estudo, é o Francisco Sinos, já se encontra conosco. E vamos então fazer a nossa prece para darmos início. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, por estarmos hoje aqui reunidos nesse momento, para celebrarmos o aprendizado, o ensinamento de Jesus, através da palestra de hoje, que possamos nesse momento ser sempre aquele filho querido que está aqui, obediente, para poder aprender, para que possamos introduzir no nosso espírito, no nosso sentimento, esse aprendizado da noite. Rogamos então a Jesus, nosso Mestre amado, que abençoe a cada um dos irmãos aqui presentes e aqueles que se encontram em seus pensamentos, que possa também chegar a sua luz, a sua paz a cada lar aqui representado. Que assim seja. Então vamos convidar nosso irmão Francisco. Boa noite a todos. É com muita alegria que sempre eu venho a essa casa para estudar com vocês e tentar buscar os arcanos universais das correntes do bem que Jesus nos disponibiliza para podermos, assim, juntos, os eflúvios que emanam do coração de cada um de vocês, com a energia que emana da mente dos mentores dessa casa, sob os auspícios de Jesus, possamos daqui irradiar para todo o universo, para todo o planeta Terra, e em especial para o nosso Brasil, que está tanto necessitado dessas energias boas para acalmar os ânimos e serenar as mentes, para que possam dirigir a nossa nação para um porto seguro. Muito obrigado a todos. Há milênios a humanidade vive conturbada, sem ter um rumo certo a seguir. E nos ensina Bezerra de Menezes, no livro dele que chama Acordemos. Acordemos é a missão. Os livros chamam-se Páginas Esparsas. É um conjunto de livrinhos assim, e esses livros, eles trazem muitas mensagens indispensáveis nas nossas vidas. É um livrinho pequenininho assim, e mais outro, são 10. E lá tem uma página que fala Acordemos, e ele nos aborda, nos chama a atenção, nos alerta, que a humanidade, desde os primórdios, lá atrás, dos continentes perdidos, desde a Atlântida, desde da Lemúria, de outro continente que eles falam dele, o mundo, que se perdeu nas águas dos oceanos, e que nós estamos ainda distraídos, estamos vivendo ainda sem conectarmos com o arcano universal das correntes do bem que nos ensina a direção do nosso caminho. Eu estou dizendo tudo isso para nós entrarmos no tema de hoje, que é culto evangélico no lar. O culto evangélico no lar que vai nos mostrar, vai nos dar uma luz
vai lançar luz nas nossas vidas, nos nossos lares, abrindo os caminhos da nossa consciência e da nossa mente, para que possamos assim introjetar os ensinamentos indispensáveis. Mas voltando ao Bezerra de Menezes, ele diz assim: em todos os tempos da humanidade, Jesus permitiu aos homens que aqui viessem os sábios da espiritualidade superior, na figura dos músicos, Paganini, Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, Beethoven, e na figura dos cientistas, todos esses que nós conhecemos, e na figura também dos pastores, dos profetas, a nos trazer conceitos. E Jesus permitiu que viesse à terra Abraão, patriarca lá dos judeus, anunciando que só existe um Deus, que só existe uma fonte do bem, da luz, que é Deus. Nos ensinando diretrizes, conceitos, doutrinas, que nos levam a conhecer verdadeiramente o sentido da vida. Da figura de Abraão, partimos para conhecer Moisés e a tábua dos 10 mandamentos que ele recebeu no Monte Sinai, 49 dias depois que ele havia partido do Egito, deixando a sua família sanguínea, para retornar à sua família espiritual, os judeus, a terra prometida. Moisés dialogou com Javé, Deus, e trouxe os 10 mandamentos, que é a lei divina, e trouxe também a lei dos homens, olho por olho e dente por dente, que ainda na barbárie que viviam os homens daquela época, eles precisavam desses conceitos de uma lei mais rígida para lançar normas sobre o comportamento humano daquela época. E diga-se de passagem, as leis mosaicas inspirou os códigos de leis que temos hoje pelo mundo, em todas as nações. Os ordenamentos jurídicos que existem desde lá de Roma, vem passa hoje, né? Temos aqui no Brasil o nosso Código Civil, o Código Comercial, e por aí, o nosso arcabouço de leis foram inspiradas lá atrás e vem caminhando até os nossos dias. Até mesmo o Código de Hammurabi, que foi lá da Mesopotâmia, da Babilônia, que ele lançou um livro de leis que foram escritos em pedaços de barro, que a gente chama de lei de escrita cuneiforme, já foi naquela época inspirada por Jesus e veio evoluindo até chegar nos nossos dias. Na figura de Moisés, nós partimos para Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Sentiu que a humanidade estava um pouco perdida, desvairada, sem porto, sem conhecer o verdadeiro sentido da existência humana na Terra, e aqui ele veio. E preparou o caminho antes, na figura de todas as pessoas que nós falamos. E ainda assim, diz Bezerra de Menezes, continuamos adormecidos num berço esplêndido, sem compreender esses sinais de Deus. E assim, vamos caminhando, até vir consumar a promessa do Cristo. Se guardares os meus mandamentos, colocar em prática tudo o que vos tenho dito, disse Jesus, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente e vos ensine toda a verdade. O Espírito de verdade, que vós outros não puderam ainda conhecer, porque estão ainda na juventude, na infância, melhor dizendo, da humanidade. E assim, veio a doutrina espírita consoladora,
codificada pelas mãos abençoadas e preparadas há milênios do Hippolyte Léon Delisle, Kardec, na França. A doutrina espírita trouxe para nós o conceito de diretrizes e lançou luzes sobre os ensinamentos do Cristo. É o que estamos aqui fazendo hoje. Que tenhamos todos um bom proveito nessa noite e vamos seguir aqui falando sobre o culto evangélico no lar. Esse que vai nos dar muitos conceitos para nós podermos direcionar os estudos das palavras, dos ensinamentos do Cristo nas nossas casas. Eu gostaria de convocar um voluntário ou voluntária que queiram apertar o botãozinho ali para mim. Pode ser um desses jovens ou quem gostaria? Você? Já estou. Já está dentro? É assim que fala, né? Você já me ajudou disso? Não, então foi em sonho. Mas eu destinei um bocado dos meus bônus para você. Achou? Mas fica então. Então, culto evangélico no lar. Vamos então entender dentro da nossa a definição da palavra no nosso idioma, o que conceitua, o que define culto evangélico. Ô Paulinho, pode passar para nós. Pode passar um? Me ajuda aí, senão você não ganha o ponto. Então, o significado da palavra culto do dicionário brasileiro da língua portuguesa: reverência, veneração a um santo ou uma divindade. Isso é o conceito genérico. Nós estamos falando dentro do conceito da doutrina espírita, não. É a definição da palavra. E vamos ver a semântica aqui, como é que funciona. Conjunto de práticas e ritos organizados dedicados a uma divindade. Ritual, cerimônia religiosa. Agora, a etimologia da palavra, parece que não gosta de falar essas palavras bonitas, né? Chega da braguinha. Etimologia da palavra. Pois então, do latim, para estar na frente de, abrigar, garantir, cultos. Ali vai tomar a letra C. Eu estava dormindo em cima do computador. Cuidado, cultivo, adoração, reverência. Participe do passado do verbo colere, em latim. Cultivar o solo, plantar. Ai, que maravilha isso aí, ó. Cultivar o solo e plantar. É o conceito que nós vamos abordar dentro da doutrina espírita. Cultivar o solo da nossa intimidade, da nossa consciência e lá plantar essa luz divina de Jesus que nos traz a doutrina espírita. Olha que está sabendo. Estudo evangélico à luz do Espiritismo. É o que vamos fazer. E eu perguntaria, nós lemos o conceito, a definição de culto evangélico, de culto, que vai ser. E hoje nós vamos falar de culto cristão, à luz da doutrina espírita. Então, dentro dessa conceituação, dessa definição, o que estamos fazendo aqui hoje? Culto. E muito culto, né? Claro, talvez não seja tão culto assim, mas dentro do aprendizado da doutrina espírita, dos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus conceitos sagrados da vida e do homem e de Deus, é culto sim. Pergunta do livro dos Espíritos 459. Intervém, influi os Espíritos nos atos da nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações? Resposta taxativa: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. É claro que a espiritualidade não está aí os espíritos soltos, né, de qualquer forma,
a influir nos nossos pensamentos, não, porque precisa de sintonia. Nós somos senhores dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Nós temos que nos policiar, vigiar e orar sempre, porque a maldade campeia em todos os cantos do universo em busca de presas fáceis. Os espíritos, as cavernas que descem, né, do umbral não, né, das sombras, para poder nos atormentar e cobrar aquela dívidazinha que nós temos, que está escondida lá no passado distante. Aí vem a minha irmã Terezinha, me paga aí o que você deve para o tio Francisco. Eu falo, sim senhora, não te devo nada. Deve sim. Então nós temos que ficar espertos, porque na verdade os espíritos influem sim nos nossos pensamentos. Eles não dirigem a de todo, né? Agora, para o bem, claro, nós não estamos sozinhos. Jesus disse: onde estiver uma ou duas pessoas reunidas, aí estarei. Uma ou duas, como é que eu falei? Duas ou mais, aí estarei. Então, nós temos que prestar atenção. E é por isso que há um culto evangélico no lar, para que nós possamos criar um arcabouço de energias positivas, uma aura positiva de luz no nosso lar, para refletir nas mentes de cada um que compõe a casa, para que vivamos em harmonia e paz. A pergunta é a seguinte, a 459, 460. Temos pensamentos próprios de nós? Isso está escrito lá desse jeito. Temos pensamentos próprios de nós e outros que não são sugeridos? Que nos são sugeridos? Os pensamentos são nossos somente? Ou há pensamentos que estão agregados à nossa mente, que são de outros, de espíritos, de terceiros? Será? Aí ele fala assim: vossa alma é o espírito que pensa. Quem pensa é o espírito. Porque olha a sutileza do Kardec, do espírito de verdade. Olha o que está escrito: vossa alma é um espírito. Por que ele disse isso? Porque a alma, o espírito encarnado, nós conceituamos como alma. É a conceituação da doutrina espírita. E o espírito está fora da matéria, fora do corpo. Por isso que ele diz que a vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acordem a um tempo sobre o mesmo assunto, e frequentemente contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos, e o que vos deixa na incerteza, pois tendes convosco duas ideias. O que ela está dizendo? Que nós temos dois pensamentos conflitantes, e nós não temos certeza se são os nossos mesmos. Quantas vezes que a nossa mente nos pega distraídos, e a gente tem um pensamento assim, não condizente com a nossa maneira de viver, de agir, e com os preceitos aos quais nós já agregamos a nossa consciência, da nossa educação espiritual. Quantas vezes? Um pensamento terrível. É meu ou não é meu? Claro, nós não temos que atribuir aos espíritos todos os nossos pensamentos, não. Os que nos acorrem. Temos os nossos e os deles. Cabe a nós, conhecendo-te a ti mesmo, saber se esses pensamentos são meus ou não. E o porquê que eles me ocorrem. Se tem uma causa. Se essa causa está presente ou se ela está esconsa, perdida no erro dos tempos, em outras encarnações, em que hoje ela nos ocorre. Será? Então nós temos que pensar sobre isso. Se nós também não podemos ficar pensando, não, os espíritos que pensam, eles que nos dirigem. Não é bem assim. O que ele quis dizer é o seguinte: a sintonia com os espíritos se dá através do pensamento. Se eu tenho bons pensamentos, eu vou ter boas influências. Se eu tenho maus pensamentos, eu vou ter más influências. Não é? Ah, mas eu tive um pensamento, é meu ou não é meu?
cabe a cada um perscrutar a sua intimidade com Deus e com Jesus e verificar. Estou tendo pensamentos ruins, vou afastá-los através da oração, através da mudança do comportamento, da renovação íntima. Joana de Anjos, acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família e em teu coração. Não há espaço para trevas onde nós trabalhamos na intimidade do nosso lar os preceitos e ensinamentos do Cristo de Jesus. Não. Só existe espaço para lhe jorrar luzes, luzes, luzes. A paz imperturbável de consciência só nos vem quando nós estamos com o nosso dever cumprido. O dever material do trabalho e o dever do trabalho espiritual. Claro, não podemos andar, como nos chama a atenção Bezerra de Menezes, como zumbis, distraídos, caminhando à margem da estrada sem prestar atenção nas placas. Siga à direita, siga à esquerda, siga em frente, não vai, volte, suba, desça. E quem nos diz tudo isso? Os Evangelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, traduzido nas obras espíritas de Bezerra de Menezes, Sandra Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e vai por aí. O Evangelho do lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes. O culto evangélico é uma necessidade. Não deixemos de fazer esse culto. E à medida que nós formos avançando, nós vamos vendo como é que nós vamos praticar esse culto no nosso lar. Qual é o objetivo do culto evangélico no lar? Tem como objetivo a educação integral. Educação integral. Será que nós já estamos usando a pedagogia e a didática da educação integral? Será que nós estamos usando a pedagogia e a didática da educação integral? Educação integral de quê, Francisco? Visando garantir o desenvolvimento espiritual, moral, tá certo? E em todas as dimensões, desenvolvimento em todas as dimensões, moral, intelectual, né? E vai por aí. Aí ali traduz, né? O desenvolvimento dos objetivos em todas as suas dimensões, intelectual, física, espiritual, emocional, social, cultural, e se construir como um projeto coletivo. Não é um projeto meu, é um projeto de todos nós. Esse projeto da educação integral, porque temos que desenvolver a todos. Nós somos um corpo no universo de Deus, a humanidade. Cada um de nós é um ser individual, mas temos responsabilidade com o corpo todo. Cada um de nós é uma célula desse universo de Deus. Por isso que precisamos desenvolver individualmente e coletivamente. Eis aí a educação integral. Entendeu? A educação de comer, como comer o alimento, a educação do que devemos assistir ou não e ver, né, e sentir, a educação dos sentimentos. O Emmanuel fala que todas as agruras da nossa vida residem no solo das nossas emoções, educar as emoções também. Por isso que está escrito daquela forma ali, a educação integral. Isso é que visa a doutrina espírita e, em particular, no culto evangélico no lar. Essa volta um pouquinho. Ela é multidisciplinar, atinge todas as facetas do conhecimento humano. Ela atinge os 3 pilares do conhecimento humano: a filosofia, da religião e das ciências. E aí os 3 pilares do nosso desenvolvimento humano. Existe tudo aí, agrega todo o conhecimento humano. E aí sim, ela é multidisciplinar, pedagógica e inclusiva.
Porque ela me tira das trevas e me coloca no caminho da luz. Ela me ensina a pensar, sentir e viver. Sim. Então se eu sou um sujeito que ainda estou às margens da sociedade civilizada, ela me inclui. Um projeto inclusivo. Pode passar. Diz-nos, isso aqui é Chico Xavier que está dizendo, diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuar. Vamos parafrasear o Chico: ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Só assim, desculpe, eu entendi a volta. É a doutrina espírita que vai nos dar essa sustentação. Sim. Tá. Então, você falou do culto, eu fui separado. Então, deixa eu entender melhor você. É porque o culto, na nossa ótica hoje, acusa a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela agrega esses 3 pilares do conhecimento. Então, o culto evangélico lá não é tão somente trabalhar no campo do conhecimento dos evangelhos do nosso Senhor Jesus Cristo, não. Ele é muito mais abrangente. Ele fala da educação integral, trazendo o homem para um conjunto de elementos e de conceitos, ensinamentos, que nos promovem a incluir também na doutrina do Cristo, nos incluir daqueles escolhidos por Deus. São muitos chamados e poucos escolhidos. Olha, então vamos nos escolher a nós mesmos. Pode passar. Buscar e achareis. Quem pede, recebe. E quem procura, acha. Aquele que bate, a porta ela se abrirá. Qual homem que pede a seu filho um peixe, ele dá uma pedra? Uma serpente, melhor dizendo. Que pede um pão, dá uma pedra. Se Deus nos dá tudo que precisamos, como que eu vou, como pai, dar ao meu filho aquilo que não dar ao meu filho aquilo que ele pede? E o culto evangélico do lar, ele é o pão de cada dia, é a luz do lar. Por isso que é o culto evangélico do lar. A responsabilidade da educação integral de cada pai, trazendo para a sua residência, seu lar, seu convívio, essa prática indispensável nas nossas vidas. Ora, se sendo mais como sois, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, nosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedem. Nós, ignorantes, ainda, damos aos nossos filhos de melhor, que dirá Deus. Pode passar. Ah, meu Deus do céu, o primeiro culto evangélico, Francisco, não deve ser tirou isso. Houve o primeiro culto evangélico? Ah, sim, por analogia, dentro de uma conceituação assim, desde que o Cristo desceu à terra, sim. Poderíamos até dizer que o primeiro culto evangélico Jesus Cristo celebrou com os 3 reis magos, Jesus ainda na manjedoura, lá em Belém, no seu nascimento. Agora, o Evangelho na casa de Pedro, quem nos retrata, quem nos traz essa informação é o Nélio Lúcio, com Chico Xavier, no livro Luz no Lar. Falando, filho, é o livro Jesus no Lar, não? É, Jesus no Lar. Exatamente. Aí ele descreve de uma forma poética, assim, o Nélio Lúcio. Ele diz: numa noite estrelada e de luar, Jesus, aí ele fala mais, né? Não dá para colocar toda ali. Jesus na casa de Pedro, Jesus dirige-se a Pedro e pergunta ao Pedro. Estava ocorrendo um papo assim, não muito profícuo, não muito
proveitoso, e Jesus quebrou aquele silêncio e chamou Pedro. E fez a seguinte pergunta a ele, as seguintes perguntas a ele. O que faz o pescador, Pedro, quando colhe os peixes do dia da sua pescaria? Pedro responde: ah, Senhor, o pescador leva os melhores peixes à feira para vendê-los, porque ninguém compra o resto dos peixes, os peixes ruins, só compram os peixes bons. Jesus não disse nada, meneou a cabeça e prosseguiu. O que faz o oleiro com o barro, com a argila? Ele disse, Pedro, ele vai moldar da melhor forma, da melhor maneira, para dar forma àquela escultura que ele quer produzir, usando a habilidade das suas mãos para fazer uma obra de arte. Jesus meneou a cabeça novamente e prosseguiu. O que faz o carpinteiro, Pedro? Essas perguntas são mais extensas, mas eu tive que reduzir. Pedro disse, ele trabalha com serrote, a serra madeira, com enxó. Sabe o que é enxó? É uma ferramenta coiva, assim, ela é, assim, tem um carro, corta madeira. Né? Muita gente conhece. E ele trabalha com martelo para poder lavrar a madeira. Jesus meneou a cabeça e concluiu. O berço doméstico, Pedro, é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. O lar é a legítima exportadora de valores para a vida. E aí vem o nosso sábio e diz assim: a família, qual sabe o que é, Francisco? Rui Barbosa. A família é a célula máter da sociedade. A família é a célula mãe da sociedade. Rui Barbosa. E Jesus disse aí: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. Mateus 18, 20. Então veja o conceito que Jesus deu no primeiro culto lá na casa de Pedro. Ele viu que o ambiente não estava assim com uma atmosfera muito boa e ele quebrou aquele ambiente ali de conversas vãs e chamou Pedro e fez essas 3 perguntas para exemplificar e nos dar aqui de forma dentro de uma parábola, porque sem uma parábola não deixa de ser, para nos nomear como carpinteiros, como oleiros e como vendedores de peixe, cada um na sua casa, cada pai de família, cada mãe, cada um dirige um lar. Imagem do primeiro culto cristão no lar, Jesus na casa de Pedro. Foi só para ilustrar. Evangelho e renovação. Aí vem a irmã Sheila e nos fala. Quando a realidade do Evangelho penetra o entendimento da criatura, penetra o seu íntimo, proporciona-lhe nova visão da vida, oferece-lhe real expressão da verdade, garante-lhe disposições renovadas para o combate interior com Cristo, renovador de nossas vidas, restaurador de nossa felicidade. Quando a Sheila disse disposição renovadas para o combate interior, nós vivemos numa guerra íntima entre o nosso eu inferior e o nosso eu superior, a nossa essência. Nós temos, como conceitua muito bem a Joana de Ângeles, 2 eus. O eu inferior, que é esse que ainda está emulado no instinto, na busca animalesca de saciar suas vontades individuais que regem a matéria,
que rege o corpo físico, esquecendo do eu superior, da essência do espírito. A essência do eu, segundo Joana de Ângeles, é o self, está acima do ego. E ela faz uma analogia muito interessante quanto aos mecanismos da nossa mente, do nosso ser. Nós vivemos em 3 pavimentos. Aqui é o subsolo, aqui é a subconsciência, a consciência e a consciência superior. Pode passar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Sigamos. Preparo para receber felicidade. Até para ser feliz nós temos que estar preparados. Isso traduz em quê? Merecimento, claro. Para receber felicidade é preciso preparação. Os bens do alto se contaminam com as perturbações do campo inferior. Vêm as vibrações do alto, enquanto um ser embotado, sujo, imundo, um mendigo, espiritualmente falando, como é que essa luz vai reduzir se esse diamante está enlameado? Não tem jeito. Precisa de limpar. Quando acontece com a gota diamantina que se converte em lama quando cai na poeira da terra? A gota d'água cristalina, límpida, cai na poeira e vira o quê? Um bolinho de barro. Não vamos deixar que isso aconteça conosco. Não vamos cair na poeira, nos elamear, na poeira dos nossos sentimentos menos felizes, dos nossos pensamentos deletérios e da nossa vontade imperturbável. Nós temos que ter força de vontade para poder dirigir esse caminhão, cujo combustível é o Evangelho de Jesus, que nos ensina a direção correta. O chofer é a alma, o espírito. O caminhão é o corpo. E a gente desce ladeira abaixo, desgovernado. E é preciso que o espírito tenha vontade para dominar, para domar esse caminhão maluco sem freio. Através da vontade. Ah, Francisco, eu tenho muita força de vontade. Ah, é? É meio trocadilho. Você tem muita força de vontade, mas não tem vontade de fazer força. Força de vontade todo mundo tem, mas vontade de fazer força quase ninguém tem, que viver na inércia. E o conceito de vontade é a vontade. Isso, quem falou isso foi o Emmanuel. Não sei se foi o Emmanuel, agora eu não lembro mais. Ele diz assim: a vontade é o robusto cego, o Hulk, chega-se verde, de forte, carregando aqui nas costas um aleijado que enxerga. Olha que legal. A vontade é um robusto cego carregando um aleijado que enxerga. Se o aleijado não direcionar esse ser forte, robusto, no caminho certo, vão cair os dois onde? Buraco. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Por isso que está escrito lá: para receber felicidade é preciso ter preparação. Sigamos. A semente da paz no mundo. Eu criei esse subtítulo para reflexão. A semente da paz no mundo. Paz em casa, paz no mundo. E qual é a semente para germinar essa paz no mundo? Está em cada célula máter da sociedade, na casa, nas pessoas que compõem as famílias. Educar as crianças e não punir os homens. Para não punir os homens. Outra vez, vem nos dizer o Rui Barbosa: educar as crianças e não serás preciso punir os homens. Não, foi o Rui Barbosa, Pitágoras Francisco. Se pisou na bola, foi Pitágoras.
Se não tivesse escrito ali, o Rui Barbosa ia levar, né? A família é a ferramenta da sociedade. Aí sim, aí foi o Rui Barbosa, está lá embaixo. Pode passar, gentileza. Liturgia do culto evangélico. E agora atrapalhou tudo. Francisco misturou a religião com o cristão no lar, com o espiritismo. Liturgia é um conjunto de elementos para você estudar uma religião ou reverenciar uma religião. É a liturgia da Igreja Católica. Nós conhecemos, que a maioria de nós viemos de lá, né? Aquela maneira deles falarem sobre Jesus. Existe até mesmo a consubstanciação do pão e do vinho no corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é uma forma de liturgia. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social em casa. Começa a nossa missão no mundo. A nossa missão no mundo começa no Evangelho. A nossa missão no mundo começa no Evangelho em casa. É aí que nos preparamos para enfrentar as agruras da vida, as adversidades da vida, para buscarmos direção segura e correta nas nossas vidas e daqueles que dependem de nós, dos nossos filhos e daqueles que necessitam da nossa orientação, do nosso sorriso, do nosso abraço fraterno, da nossa orientação, da oportunidade que temos que dar a cada um. Não é fácil, por isso que a vida é bonita, porque ela não é fácil. Se ela fosse fácil, nós estávamos todos dormindo agora. Ela é um desafio à vida, não é? Como é que é o nome da senhora? A Mara me deu a oportunidade de falar sobre isso. Ah, mas você fala com a vida com um sorriso, Francisco, que assim parece que você está até debochando das dificuldades dos outros. Não! Ninguém mais do que eu tem dificuldade nessa vida. Por isso que eu estou aqui. Por isso que a mesa diretora da casa e meus irmãos me dão essa oportunidade. Vá lá, voz de Itaguaraxá, leia, estude, para você expor a doutrina espírita. Para realizar o culto evangélico no lugar, nós temos algumas diretrizes. Nós temos, como eu falei lá atrás, né? Buscar entender esse mecanismo. Então, porque onde estiverem reunidos em meu nome, lá estarei presente. Jesus disse isso. Então, a casa que estiver reunida com seus elementos que compõem, buscando compreender Jesus, nos seus preceitos mais fundamentais da nossa vida, resididos e extraídos do amor e da caridade. Sim, aí não precisa palavras difíceis, não precisa mentes mirabolantes, não precisa um raciocínio que tenha uma chama acolhedora da sabedoria. Não precisa nada disso. É necessário o coração aberto, à disposição para fazer. Vontade, boa vontade e vontade de fazer força. O que é o culto evangélico? É um encontro semanal com a família, previamente estabelecido do dia e hora, ou consigo mesmo, se a pessoa viver sozinha no lar. Ah, eu sou sozinho, não faço culto evangélico. Mas por que não? Ninguém está sozinho. E a montoeira de espírito está do seu lado, visitando você todos os dias? Estão sedentos de uma palavra, de carinho, de amor, das vibrações que emanam do nosso coração para fortalecer aquele espírito errante que está por aí, coitado, às vezes até nosso parente, e que precisa de uma gota de luz no seu caminho, de uma palavra de conforto e de ânimo. E nós, todos nós, espíritas ou não, nós cristãos, somos chamados a agir onde for necessário. Onde houver as trevas,
vamos levar a luz. Onde haver as praças da maldade, devemos levar o bem. Onde houver a incerteza, devemos levar o amparo, a ajuda para que aquela pessoa possa escolher e ver o seu caminho. Os participantes do culto evangélico do lar. Quem pode participar? Todos não podem, devem. As crianças também? Sim, lá na frente vamos falar sobre as crianças. Então não há distinção. Até um vizinho que necessitar do culto, ou que estiver precisando ou não, ou que goste de estudar, de aprender sobre Jesus, pode ser convidado para participar. Roteiro para o culto evangélico no lar. Primeiramente, nós devemos preparar o ambiente. Colocar ali na mesa uma toalhinha clara e limpa. Por que clara? Porque as cores, elas influenciam. Ela nos dá predisposição para as coisas. O vermelho para um, o amarelo para outro, o branco para outro. Não que as cores têm influência sobre os espíritos, jamais. Porque quem influi sobre a matéria é o espírito, e não a matéria influi sobre o espírito. Ela pode sugestionar os espíritos, sim, a matéria. Porque nós ainda, aqueles espíritos ainda estão vinculados aqui ao seio da terra, sim, a matéria ainda pode persuadi-los, sim, com toda certeza, pode atraí-los. O ambiente, como falamos, o ambiente deve estar limpo, é claro que ninguém vive na sujeira, mas é só uma maneira de dizer, para receber a espiritualidade que vai ali conosco trabalhar. Uma troca de informações, porque nós às vezes achamos que só a espiritualidade nos traz conceitos, ensinamentos. Não. Nós vivemos numa simbiose, numa troca. A espiritualidade superior tem um conhecimento muito mais abrangente do que nós, mas as coisas da terra, nós temos mais domínio sobre elas no que se diz respeito à matéria, lidar com as coisas mundanas. E eles nos dão o quê? A sustentação, a energia, a força, nos dá uma mente mais clara e alina para raciocinar, pensar e fazer. Fazer uma prece inicial. Não, melhor, fazer um relaxamento. Sentar calmamente, fazer uma respiração profunda. Não precisa ser um yogi. Não, uma respiração profunda para aliviar a mente, oxigenar a mente, para que o oxigênio que corre nas nossas veias, vindo através da respiração, passando pelos pulmões, possa chegar à nossa mente e arejar a nossa mente. Arejar os meridianos e as tordesilhas também, na nossa cabeça. Esquecer os problemas, deixar os problemas lá fora, não deixar que as preocupações tomem conta do nosso arcabouço mental, porque aí vai importar, não vai ter como as energias superiores do bem penetram no nosso ser, nos inspirando e nos ensinando. Olha, gente, isso não é uma cartilha feita. Cada espírito dá uma diretriz para o culto evangélico. Mas o importante é que a gente tenha esses conceitos básicos para realizar o culto. Fazendo uma leitura, fazendo uma prece inicial. A prece todos nós sabemos fazer, né? Cada um do seu jeito. E não precisa ser aquela cantilena que muitas vezes no passado, nas igrejas, a gente via, né? As pessoas orando, aquela sucessão de palavras desconexas e sem muito sentimento. Aí nós já temos hoje o conceito de prece, de oração, outro. É sentimento, é comunhão com as correntes do bem. E você usa as palavras que quiser. Que quiser, e reverencie o bem, claro. Olha.
fazendo uma leitura de um tópico do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, estudando de forma sequencial ou não. Você abre o Evangelho e lê uma página e estuda. Leitura de uma página de um livro da doutrina espírita, de qualquer um dos autores. Pode abrir, ler e comentar. É importante lembrarmos que a doutrina espírita não há prática de dogmas e rituais. Não. A doutrina espírita kardecista não tem dogmas, não tem rituais. Quando a gente fala da toalhinha limpinha, é para ter um ambiente aconchegante e inspirador. É verdade? Recomendações para o culto evangelismo. Deve evitar a manifestação de espíritos. Claro, porque se houver manifestação, é possível que as pessoas não estejam preparadas para fazer aquele diálogo com aquela entidade. E aí pode não dar muito bem. Água para ser fluidificada. É sempre bom colocar a água e pedir às entidades para fluidificar a água. Se houver visitas, convide-os para participar da reunião, se possível. Porque muitas vezes pode ser que o vizinho é de uma outra corrente, né, doutrinária, aí não vai querer participar e fica constrangedor, né? Mas você deve falar, ó, nós vamos fazer um culto agora aqui e tal. Né? Em caso de viagem, pode realizar o culto evangelho onde estiver. Não há problema nenhum. Se tiver um hotel, põe sobre a cama o evangelho, lê e pronto, faz o culto. A duração do culto não deve ser muito prolongada. Por quê? Para não ser cansativa e não desviar dos objetivos, que é simplesmente reter, harmonizar, reter na nossa mente os ensinamentos e harmonizar o ambiente. Efeito do culto evangelho nas nossas vidas, no seio da família. Quando o ensinamento do mestre vibre entre os quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. As coisas que afligem a família começam a amenizar. Entendeu? As indiferenças, as repulsas uns para com os outros, a animosidade, a falta de paciência, aos pouquinhos vai regendo aquele ambiente a luz divina do Mestre Jesus e mais espíritos virão para ajudar ali a harmonizar. A observação impensada é ouvida sem revolta. Alguém faz uma referência ao outro, então ele vai conter, ele vai silenciar e vai dizer para si próprio: o meu silêncio é a minha paz, e deixa o outro falar, sem dar uma resposta para não gerar uma contenda, uma diatriba, uma disseminação. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma e resignação. Nós seremos mais resilientes, nós seremos mais caridosos conosco mesmo, diante da aflição, do flagelo, da dor. O erro alheio encontra compaixão. Perdoai-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém lançar um impropério contra nós, façamos ressoar no fundo da nossa alma as palavras do Cristo. Naquele momento de flagelo, pregado na cruz, ele olha para os céus e diz: perdoai-os, ó Pai, porque não sabem o que fazem. A maldade não encontra brechas para operar. Um cântico de solidariedade se instala no seio da família. Um cântico de solidariedade, de amor e fraternidade entre a família. Alguém pode pensar assim: isso não acontece não, lá em casa não tem jeito. Não tem. O remédio é esse. O remédio é o culto evangélico no lar. E sem, porque tudo vai aparecer para não fazer o culto. Assim como tudo acontece para vocês não virem à reunião espírita. Força de vontade, vontade de fazer força. Jesus iniciou o culto evangélico lá,
Não há uma inovação, é necessidade. Né? Nós já falamos. A Boa Nova seguiu da manjedoura. Quando eu falei que o culto evangélico começou na manjedoura, e foi da manjedoura para as praças, da casa do humilde de Pedro para a glorificação no Pentecostes. Todos nós sabemos o que foi o Pentecostes, né? Aquele dia em que o povo hebreu usa para fazer a referência à passagem do Êxodo, né? Os 50 dias da passagem do povo hebreu do Egito para a Palestina, e ele celebra. E nesse dia reuniu pessoas de todos os credos, e lá desceram as línguas de fogo. E todos eles, os apóstolos e aquelas pessoas que estavam ligadas a Jesus, falaram em línguas. O dia de Pentecostes, os 500 da Galileia. E nós estávamos lá, com certeza absoluta. Talvez não de corpo e alma, mas de alguma forma nós presenciamos tudo isso. Imagem do primeiro culto de Jesus no lar, Jesus na casa de Pedro. Está repetido. Vós que tem boa memória, está aí olhando, achou que eu ia falar. Onde estiver duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Pode passar. A aparição do Cristo aos outros apóstolos é outro exemplo de culto evangélico no lar. Sim, foi o início. Jesus dizendo: olha, meus filhos, olha, eu já estou no plano espiritual, e já estou na casa do Pai. Estou retornando aqui para falar com vocês que Jesus, 3 dias depois que ele foi ressuscitado, ele reuniu com os seus apóstolos. Muito legal, né? Meu Deus. Jesus, pode passar. Antídoto da violência no mundo. Também criei esse sentido. É o culto evangélico no lar, é o antídoto para todas as agruras, sofrimentos na terra. Nós vivemos hoje uma época muito difícil, de violência que campeia os 4 quadrantes do universo, não é só no Brasil, é no mundo. E os pensadores, as autoridades, não sabem por onde resolver esse problema. Porque está tudo na educação espiritual. A intelectual ajuda. Tanto é lá na pergunta 459 do livro dos Espíritos. 459 não, 159 do livro dos Espíritos. Ele pergunta, Kardec pergunta isso de verdade. A sabedoria, né? Decorre. Sabedoria do pequeno, decorre o desenvolvimento espiritual decorre do desenvolvimento intelectual. Você desculpa, de vez em quando dá um tipo de balancear uma volta. O desenvolvimento espiritual depende do desenvolvimento intelectual. Sim, decorre desse. Porque quanto mais eu sei, mais capacidade eu tenho de interpretar as coisas erradas. Eu tenho mais discernimento. Eu tenho mais capacidade de usar a dialética da lógica e da razão para ferir os meus atos. O que fazer ou não fazer. Não por imposição de lei humana, por imposição de lei da minha consciência. Porque eu devo ter escrito a lei de Deus? Você sabe. Beleza? E Marcão? Você é o Marcos, tem que saber. Na nossa consciência. E qual é o artigo maior da lei divina? Que é a glutina, sintetiza a glutina a todos os outros. O amor. E colorado do amor, a caridade. Então o Evangelho no lar nos dá a formação moral, nos dá a base para direcionar as nossas vidas. O dia que nós estivermos preparados, com essa consciência ampla,
e desenvolvida nas luzes do Cristo, dos ensinamentos, nós estamos preparados então para essa transição planetária que está aí às nossas portas, que foi o tema que fizemos aqui dias passados. Muito atual. Pensem sobre a transição planetária. Todos nós somos chamados e temos responsabilidade. E a nosso trabalho está nos Evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo do culto evangélico é esse aí, ó. É desenvolver essas virtudes: prudência, prudência, justiça e temperança. E ali está escrito cada um deles. E não precisa de tradução, não precisa definir o que é. Nós sabemos o que é prudência: a disposição para discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Não é? Ele ali fala tudo. Prudência, disposição para discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem e para escolher os justos meios de o atingir. Justiça, constante e firme, vontade de dar a cada um o que é seu por direito. Temperança, moderação da atração. A Salda está pensando, não der nem água para o homem, coitado. Deus está aqui há muito tempo. Estou deixando já. Fortaleza, segura, firmeza, constância no bem. Existir um obstáculo da vida moral. Existir os obstáculos da vida moral. Pode passar que eu vou terminar. Aparições de Cristo. Cristo apareceu ao pessoal 3 dias depois apareceu para Cefas, que foi o próprio Pedro é o Cefas, apareceu para os mais de 500, apareceu para Tiago, apareceu para todos os apóstolos, por último apareceu para o Paulo de Tarso. Com os evangelhos que Jesus celebrou depois que ele ressuscitou. Pode passar. Repetiu, vou passar. Olha aqui, você vê só essa conclusão. Na conclusão do livro A Caminho da Luz, o Emmanuel faz uma referência a Jesus. Ele diz assim: a influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, a partir da sua escultura geológica, e revelar mais uma vez os ascendentes místicos de que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Então Cristo é o modelo da humanidade, Cristo é o nosso guia, Cristo é o nosso ponto seguro. Pode passar, eu vou terminar. Então ali fala da prática do culto evangélico, que de certa forma nós já falamos antes, que é desenvolver as virtudes. Pode passar. Então ali estão os livros para vocês lerem sobre o culto evangélico. Se alguém precisar, eu posso tirar. Pode passar. E no mais ali eu quero agradecer a todos e pedindo a espiritualidade superior que aqui nos inspirou, que faça da nossa reunião um foco de luz e que aqui fique emanado em todo esse ambiente, para que todos que aqui entrarem sentirão a divina presença de Jesus. Obrigado, Miramês, e todo o corpo espiritual da casa e todos os dirigentes. Que Jesus nos abençoe. Não deixem de fazer o culto evangélico no lar, onde estiver. O nosso lar é onde estivermos. Fica com Deus. Nós agradecemos ao Francisco, que trouxe para todos nós o estudo, agradecemos ao assistente, que sem ele não ia acontecer muito bem essa nossa reunião. Também, como o Francisco falou, ganhou metade do bônus dele, viu? Está tranquilo aí.
Pessoal, então está feito o convite, né, como o Francisco colocou aí, de quem ainda não tem a prática, né, do culto evangélico no lar, ou culto cristão no lar, que possa iniciar. Né? Temos as instruções aí da casa, para quem quer informação, como eu disse, pode buscar, né, o site da Fraternidade, TN, ou então pode deixar o nome na recepção, né, que o departamento entra em contato, explica direitinho como que é implantar o culto no lar, porque é muito importante, como ele trouxe aqui, é acender a luz no nosso lar, onde só tem sombra, onde não tem luz. Então vamos acender a luz no nosso lar, para proteger toda a família, proteger, né, o que está em volta, porque com certeza a espiritualidade de luz vai estar ali agindo em favor de todos. Então estamos no final. Vamos ter o atendimento, né, para o passe. Quem sentir a necessidade pode fazer a fila ou aguardar sentado. Nós vamos fazer então a nossa prece de agradecimento. Vamos agradecer aqui na mesa por toda essa oportunidade de estarmos hoje aqui na sua casa, recebendo, a partir do momento que adentramos na sua casa, recebendo o alívio, o lenitivo, tudo aquilo que vimos buscar nessa noite de hoje, além de levar para casa o aprendizado do Evangelho de Jesus. Que Jesus nos abençoe e que possamos retornar para a nossa casa em paz. Que assim seja. Pessoal, se nós não nos vimos mais, um Feliz Natal a todos, muita paz e alegria.